Bom dia, turma! Agora a gente vai ter aula de revisão de física para ajudar vocês a fazerem a prova logo mais. Primeira coisa que vocês vão ter aqui é uma revisão da matéria que vai cair na sua prova de hoje. O movimento uniforme, que é o MU, tem duas principais características. A primeira delas é que a velocidade ela é constante, não muda, e que a aceleração ela não existe, ela é nula. E aqui a sua primeira equação e única equação do movimento uniforme, que começa com a letra S, é o famoso sorvete. Coloquei aqui embaixo a legenda para vocês lembrarem o que significa cada letra. S sem nada embaixo significa a posição final, que tem que estar em metro. S com zerinho subscrito é a posição inicial, que tem que também em metro. V é a velocidade média, que está em metros por segundo. E T é o tempo gasto, que também tem que estar em segundo. Você pode perceber que está tudo no sistema internacional, tá? A segunda coisa que você precisa lembrar, e é muito, mas muito importante, é a mudança de velocidade. Eu sempre vou te dar no enunciado uma velocidade em km por hora, mas você tem que usar metros por segundo. Então, o que você tem que fazer? Dividir sempre por 3,6. É muito importante vocês lembrarem disso. E outra coisa para vocês, é um macete que eu ensinei para vocês sobre encontro de dois móveis, que eu vou mostrar logo mais nos exercícios resolvidos, é a velocidade relativa, é o VR. Aqui você tem duas situações. A primeira situação, você tem dois corpos, dois móveis, que estão em sentidos opostos, ou seja, estão meio que colidindo, né? Então, para achar a velocidade relativa, é só você somar as duas velocidades, tá? Já quando você tem dois móveis que estão indo para o mesmo sentido, como se fosse uma perseguição, a velocidade relativa é a subtração das velocidades. Lembrando que esse valor aqui não pode dar negativo, tá? Então, você sempre pega a maior velocidade e subtrai dela a menor velocidade. Também você tem que lembrar de força resultante. Eu sei que eu mostrei na aula duas forças do mesmo sentido, sentidos opostos, Pitágoras, lei dos cossenos, mas só uma delas vai cair, tá? Que é a de Pitágoras, que quando são duas forças perpendiculares ou ortogonais. O que significa isso? Que as duas formam 90 graus entre si, que é o que mostra nesse desenho aqui. Você tem um bloco que está sendo puxado para cima por uma força F1 e para o lado por uma força F2. Para onde o bloco vai, gente? Ele vai na diagonal. O processo, esse movimento, eu coloquei logo abaixo aqui para vocês, para demonstrar. Você tem o mesmo bloco sendo puxado para cima e para o lado. Para onde ele vai? Para a diagonal. A força que faz ele na diagonal é a força resultante. Como você calcula a força resultante quando você tem duas forças perpendiculares? Pelo teorema de Pitágoras. Força resultante ao quadrado é igual à soma dos quadrados das duas forças. Tanto faz qual delas é F1 e qual delas é F2. Outra coisa que você precisa lembrar também para fazer a prova de hoje é a noção de peso e massa. Você lembra desse triângulo, né? Peso em cima e mg embaixo podendo ser trocado. Mas você não precisa calcular o peso, você só precisa calcular a massa, tá? Hoje. Massa é sempre a divisão do peso pela gravidade. A gravidade, a única gravidade que a gente vai usar vai ser a da Terra hoje, arredondado para 10 metros por segundo, tá? Na prova também. E aqui, relembrando a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, diz que força resultante é igual a massa vezes a aceleração, né? Vocês vão falar sobre isso na aula invertida. Mas aqui você só vai precisar usar a fórmula para isolar o A. Então, a aceleração é a força resultante sobre a massa, tá? Lembrando que a massa está em quilo, a força está em newton, e a aceleração que você vai achar aqui tem que estar em metros por segundo. E a última matéria que você vai precisar lembrar hoje é alavancas. Alavancas, você tem três classificações para ela. A primeira classificação seria uma alavanca interfixa. Interfixa é quando o ponto de apoio, ou seja, a parte fixa, o PA, está entre a força potente, P, e a força resistente, R. Eu coloquei exemplo de uma gangorra. Aqui você tem uma pessoa de um lado. Para você mover a pessoa para cima, você tem que aplicar uma força do outro lado da alavanca, do outro lado da gangorra. Então, onde você aplica a sua força é chamado força potente, o P. A pessoa que você quer mover para cima e para baixo é a sua resistência, o seu R. E o que equilibra a gangorra? É esse triângulo bem aqui embaixo, que é chamado de ponto de apoio, ou seja, a parte fixa da sua alavanca. Que letra que está no meio da alavanca, gente? P, R ou PA? PA. Então, aqui, se a parte fixa da sua alavanca está no meio,
você tem uma alavanca interfixa, tá? O exemplo aqui é a gangorra, mas eu coloquei outros aqui para vocês. Gangorra, tesoura, alicate, etc. Segunda classificação que pode ter uma alavanca seria interpotente. Interpotente é quando a força potente, o P, está entre o ponto de apoio, que é o PA, e a força resistente, que é o R. Eu coloquei exemplos de uma pinça. Para você usar uma pinça, onde você coloca a sua mão? Na parte dos dentinhos, onde pega o pelo, que está representado aqui, na parte do meio ou na parte da junção lá do final. Você pega pelo meio, porque se você pegar pela parte dos dentinhos, você acaba quebrando o pelo ao invés de puxá-lo. Então, você coloca a força no meio, onde você coloca a sua mão. Onde você coloca a sua mão é a força potente. Então, o P está bem no meio, a junção das duas hastes é o seu ponto de apoio, é o equilíbrio, e com os dentinhos da sua pinça você retira os pelos, que é a sua resistência. Então, aqui, a letra que está no meio da alavanca é a letra P. Então, sempre que a letra P estiver no meio, vai ser uma alavanca interpotente. Aqui eu botei o exemplo de pinça, mas você tem outros aqui. Além de vara de pescar e pegador de macarrão, pegador também de salada. Tem vários exemplos. E o último exemplo de alavanca, a última classificação possível para uma alavanca, seria interresistente, que é quando a força resistente, quando o seu R está entre o ponto de apoio, que é o PA, e a força potente, que é o P. Eu coloquei o exemplo de uma porta. A porta, você tem a dobradiça desse lado e a maçaneta do outro lado. Onde você coloca a sua mão, a sua força? Na maçaneta. Então, a região da maçaneta é o seu P, que é a força potente. As dobradiças que vão fazer o seu equilíbrio da porta, são os seus pontos de apoio. E a própria porta é o que você gira de um lado para o outro. Ela é a própria resistência. Então, que letra que está no meio da sua porta? A letra R. Por isso que ela é uma alavanca interresistente. Outros exemplos, além de porta, você tem aqui. Quebra-nozes, carrinho de mão, etc. E agora eu coloquei para vocês aqui 3 exercícios resolvidos. Ou seja, exemplos que você vai precisar para fazer as questões da prova de hoje. 2 móveis, A e B, se deslocam em sentidos contrários, com velocidades constantes. Se são velocidades constantes, a gente está no movimento uniforme, tá? De 144 km por hora e 72 km por hora, respectivamente. Isso quer dizer que 144 é a velocidade do móvel A e 72 é a velocidade do móvel B. Como mostra a figura abaixo, a figura é essa daqui, tá? Então, o A está indo para frente, o B está indo para trás, está voltando, e eles estão distantes inicialmente 300 metros. A questão pede para você determinar o tempo de encontro dos móveis em segundo e a letra B pede a posição de encontro dos móveis em metros. Essa questão aqui você pode fazer de 2 maneiras. Eu vou ensinar as duas. A primeira é com sorvete e a segunda é com o macete da velocidade relativa. Na prova você pode usar qualquer uma delas, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é dividir as duas velocidades por 3,6. Por quê, Cindy? Porque elas estão em km por hora e você não pode usar isso. 144 dividido por 3,6 dá 40 metros por segundo. Essa aqui é a velocidade do móvel A. 72 dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo. Essa é a velocidade do móvel B. E aqui, como eles estão distantes 300 metros, a melhor posição para você botar o móvel A é 0, sempre 0. E a posição do móvel B inicial é a própria distância, 300. Aqui eu coloquei que a velocidade que a gente encontrou do móvel A foi 40 e a do B foi 20. Só que como o B está voltando, a velocidade do B tem que ser negativa, porque ele está retrocedendo. Então, a velocidade dele é menos 20. Depois disso, você tem que lembrar da fórmula do sorvete. S igual a S0 mais V vezes T. Aí, olhando para o móvel A, eu montei o sorvete dele. Então, S de A é igual a 0 mais 40T. Aqui, o móvel B, S de B é 300 menos 20T. Aqui, para responder a letra A, que é o tempo que ele leva para se encontrar, você tem que igualar as duas equações. Equação do A com a equação do B. Equação do A, 0 mais 40T. A do B, 300 menos 20T. Aqui, chegando nessa parte, você nunca vai subtrair esses dois termos, por favor, porque eles não são semelhantes. Aqui tem T e aqui não tem. O que você faz é uma equação de primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. Vou mandar esse 20T negativo para o outro lado, junto com 40. Então, 40T mais 20T é igual a 300. 60T é igual a 300. Aqui eu posso cortar um zero de cada lado. Tempo de encontro, 6 passa para baixo, vai me dar 5 segundos. Letra B, ele quer saber a posição de encontro. Então, é só você pegar a equação que você mais gostou, a mais fácil sempre é a equação do móvel A, que é 0 mais 40T,
E no lugar do T, você vai colocar o 5 que você acabou de achar. Então, vai ficar a posição de encontro 40 vezes 5, vai dar 200. Ah, Cindy, é muito longo, eu não vou lembrar disso. Você tem um macete também. A velocidade relativa. Lembrando que aqui no nosso desenho, os móveis estão indo um de encontro ao outro, a velocidade relativa vai ser a soma deles, né? A velocidade relativa vai ser o 40 mais o 20, 60 metros por segundo. Então, como é que você vai achar a letra A, que é o tempo de encontro? É sempre a distância que os separava lá no início, que era 300, dividido pela velocidade relativa que você acabou de achar, 60. Então, distância pela velocidade, 300 sobre 60, 5 segundos. Achou muito rápido a letra A, que a gente demorou mais para achar. Letra B, ele quer a posição de encontro. É só você pegar o tempo de encontro que você acabou de achar na letra A e multiplicar pela velocidade do primeiro móvel. Lembrando que a velocidade do primeiro móvel, passada para metros por segundo, é 40. Então, aqui, posição de encontro é os 5 segundos vezes o 40. Ou seja, a posição de encontro, 200 metros. Foi muito mais rápido do que usar o sorvete. Você escolhe, você pode usar qualquer uma delas na prova. Segunda questão, você tem que um bloco de 30 newtons de peso na Terra, tá? Está sofrendo a ação de duas forças perpendiculares. Formam 90 graus entre si. Como mostra a figura abaixo, lembrando que a gravidade é 10, tá? Então, aqui você tem um bloco sendo puxado para cima por 9 newtons e para o lado por 12 newtons. Para onde ele vai, gente? Na diagonal, né? É o que eu demonstrei aqui na figura do lado. Quais são as coisas que são pedidas? São 3 coisas, tá? Letra A, a massa do bloco em quilos. Letra B, a força resultante sobre o bloco em newton. E letra C, a aceleração do bloco. Então, vamos começar com a letra A. A letra A, ele quer a massa. Então, lembrando que direto, a fórmula da massa é o peso dividido pela gravidade. Peso lá no enunciado foi dito que era 30. Gravidade da Terra é 10. Cortei os 2 zeros, deu 3 quilos, tá? 3 quilogramas. Essa é a massa do bloco. Letra B, ele quer a força resultante. Como são duas forças perpendiculares, a única maneira de você resolver é através do teorema de Pitágoras. Força resultante ao quadrado é igual a primeira ao quadrado, mais a segunda ao quadrado. A primeira eu chamei de 9 e a segunda eu chamei de 12. 9 ao quadrado dá 81, 12 ao quadrado dá 144, somando 81 com 144 dá 225. E esse ao quadrado aqui do FR passa para cá como raiz quadrada. Raiz quadrada de 225 é 15, força resultante 15 newtons. Letra C é a última letra, ele quer a aceleração. Lembrando que para achar a aceleração direto pela segunda lei, é só você dividir a força resultante pela massa. Força resultante você acabou de achar, 15. A massa você achou na letra A, que deu 3. 15 dividido por 3, 5 metros por segundo ao quadrado. E o terceiro e último exemplo resolvido de hoje, eu peço para você classificar as alavancas abaixo mencionadas, essas 3 aqui, em interfixa, interpotente ou interresistente. Quem quiser desenhar, pode desenhar, mas quem quiser botar direto a resposta do lado, também pode. Eu coloquei o desenho aqui para vocês lembrarem como você classifica uma alavanca. Primeiro, na letra A, é uma tesoura. Eu classifiquei como interfixa. Por que ela é interfixa? Onde você coloca a mão numa tesoura? Na parte dos buraquinhos aqui embaixo. Então, onde você coloca a sua mão é a força potente. Qual parte da tesoura você corta papel, por exemplo? A parte das lâminas. Então, a parte das lâminas é a sua resistência. E o que equilibra o sistema? É sempre esse parafuso que fica no meio, né? Então, esse parafuso é o seu ponto de apoio. Que letra que está no meio da sua alavanca? PR ou PA? PA. Então, por isso que ela é uma alavanca interfixa. Segunda, pegador de macarrão, tá? Pode também ser um pegador de salada ou uma pinça, dá no mesmo. Onde você coloca a mão no pegador de macarrão? No meio, tá? Então, aqui onde você coloca a sua mão é a força potente. Onde você pega o macarrão ou a salada é com a parte dos dentes. Então, a parte dos dentes é a sua resistência. E o que equilibra as duas hastes é a parte da junção no final, que é o ponto de apoio. Que letra que tem no meio da sua alavanca? É o P. Por isso que ela é uma alavanca interpotente. Inter quer dizer no meio. E a letra C, a última letra, ele quer um quebra-nozes. Quebra-nozes eu coloquei esse desenho aqui, tá? Mas vocês podem desenhar de qualquer maneira. Aqui é um quebra-nozes, aqui eu coloco as nozes aqui dentro. E como você usa esse quebra-nozes? Você aperta aqui, ó. Você pressionando essa parte, os dentinhos que estão aqui no meio vão quebrando as nozes que você colocar no meio. Então, onde você coloca a sua mão? Acabei de mostrar para vocês. Você coloca bem aqui no lado direito. Então, aqui é o seu P. Qual é a parte que você quebra as suas nozes? Com os dentinhos, bem no meio, que é o seu R. E a junção das duas hastes
é feita bem aqui, no ponto de apoio. Que letra que você tem no meio da sua alavanca? Letra R, e por isso que ela é uma alavanca interresistente. Então, finalizamos a nossa revisão de hoje. Boa prova para vocês, gente!